Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado e o Congresso Nacional está recebendo a visita de parlamentares do Reino Unido que atuam no âmbito da União Interparlamentar, organização internacional dos parlamentos dos Estados soberanos que possuem legislaturas nacionais. O objetivo desse encontro é fortalecer as relações entre os parlamentares e criar um debate acerca de questões internacionais de interesse mútuo. Hoje, aqui no Cidadania, recebemos os membros do Parlamento Britânico, Karen Bradley e Fabian Hamilton. Bem-vinda, Karen. Bem-vindo, Fabian. Hello. Para a gente começar, então, eu gostaria que Karen respondesse para a nossa audiência como que o Parlamento Britânico vem atuando na área de mudanças climáticas e como o Brasil pode colaborar para que tenhamos um planeta mais sustentável. Obrigado. É uma alegria estar aqui. Muito obrigada. Fomos recebidos com muita bondade e alegria aqui no Brasil. Peço desculpas porque o meu português não é muito bom e terei de esperar pela tradução. Foi ótimo ter a oportunidade de vir ao Brasil num grupo de parlamentares representantes de diversas partes da comunidade no nosso parlamento e conhecer amigos e dialogar com diversas pessoas e aprender sobre o seu sistema de parlamento, sobre o seu congresso, como as duas câmaras interagem e com o judiciário e como podemos trabalhar como parlamentares para melhorar e aprovar leis que melhoram as vidas das pessoas que representamos. O Parlamento Britânico é ativo e devotado para essas questões de mudança climática. Já começamos agora a enfocar também a questão da energia e todos os nossos parlamentares estão levando muito a sério essas questões. Passamos uma lei em que 2050 o Reino Unido não estará mais tão dependente da energia fóssil e queremos eliminar carros a motor e o transporte como conhecemos hoje. E isso já a partir de 2030. Queremos incentivar também os carros elétricos e estamos trabalhando nesse sentido. Sabemos que toda a população do mundo são afetadas por essas questões de combustíveis fósseis. Fabian, aproveitando que a Karen comentou sobre combustíveis, como que o Parlamento Britânico enxerga a questão de investimento em energias renováveis e como que o exemplo do Brasil também pode contribuir para o Reino Unido nessa questão de energia limpa? Desculpas pelo atraso. Também tenho de esperar pela interpretação. Como minha colega disse, fomos tão bem recebidos aqui no Brasil. Já é a minha segunda visita e eu amo este país. Acho que o futuro da colaboração entre os nossos parlamentares do Brasil e do Reino Unido, também espero que o povo de nossos países possam trabalhar juntos e que possamos eliminar essas dificuldades que estão destruindo o nosso clima. Então, como podemos trabalhar juntos? Acredito que temos de explorar novas tecnologias. Muitos anos atrás, investiguei a questão da energia derivada de hidrogênio. No Brasil, há uma área muito maior
muito maior do que do Reino Unido, o que significa que é muito mais difícil de ter o alcance lá que vocês têm aqui, mas a exploração do combustível de hidrogênio aqui no Brasil também vocês conseguem produzir mais também por causa da abundância de sol que vocês têm. Lá não temos essas vantagens. Também a questão da vacina. Nós, britânicos, nos juntamos à Universidade de São Paulo para tornar possível a vacina AstraZeneca. Essa colaboração de igual para igual foi um modelo que também pode ser aplicado às nossas tecnologias para salvar o planeta. O Brasil e o Reino Unido juntos poderão ser muito poderosos juntos. E também espero que essa colaboração possa estender-se aos nossos povos. Karen, como o Parlamento do Reino Unido enxerga e lida com a questão dos refugiados, ainda mais no momento de uma lamentável guerra da Ucrânia? Os refugiados da Ucrânia são bem-vindos no Reino Unido por meio de um esquema que preparamos. As pessoas no Reino Unido, eles recebem em suas próprias casas refugiados ucranianos. 120 mil pessoas estão agora vivendo nos lares de famílias britânicas. Na minha área, nós temos eventos organizados para essas famílias ucranianas, para recebê-los, para ajudá-los, ajudar as crianças. E as crianças se conhecem entre si e formam uma unidade. Na minha circunscrição eleitoral, é uma alegria ter esses refugiados e fazemos o possível para acolhê-los. Enquanto isso, os russos estão soltando bombas de forma indiscriminada e nós temos gratidão ao Brasil por estar junto conosco nessa questão. A morte indiscriminada de civis nunca deve ser aceita. Precisamos encontrar uma maneira de acabar com essa guerra e que os ucranianos possam ter seu território de volta. Enquanto isso, as famílias ucranianas são muito bem-vindas no Reino Unido. Os ucranianos têm ajudado muito as famílias britânicas e as famílias britânicas os têm ajudado nesse momento tão especial. O Reino Unido não tem uma tradição de receber imigrantes, mas temos apoiado os imigrantes ucranianos. Fabian, eu gostaria de saber como o Reino Unido trata um assunto que é correlato com a evolução de um país, que é o combate à corrupção. Então, como que é o combate à corrupção no Reino Unido e como a gente pode garantir que o Brasil chegue a níveis melhores nesse quesito, principalmente valorizando e promovendo a transparência? Obrigado pela pergunta. A primeira coisa que digo sobre a corrupção é que nunca devemos ser complacentes. Temos orgulho no Reino Unido de não ter um sistema que não é corrompido. Mas sempre há casos isolados de corrupção. Então, a vigilância e a falta de complacência são fatores. Precisamos de papéis, precisamos de regras e o Parlamento é o lugar para elaborar essas regras. Não podemos, por exemplo, ter negócios que influenciem o Parlamento, empresas que influenciem o Parlamento e que os membros do Parlamento fiquem tentados a receber propostas e estar sujeitos à corrupção. O objetivo é servir às comunidades e somos
representantes das comunidades que nos elegeram e conduzimos nossas questões parlamentares em prol do bem nacional e do bem internacional e para o bem dos nossos eleitores. É preciso haver um equilíbrio. É preciso ouvir as vozes poderosas, mas também é preciso ouvir a voz dos fracos, porque nós somos a sua voz. Nós devemos lutar contra a corrupção e nos tornarmos mais transparentes. Dizemos que a luz do sol é o melhor desinfetante. Então, colocar à luz essas questões escusas é a melhor maneira de promover a transparência. É preciso deixar que mais pessoas acessem o Senado para ver e saber o que está acontecendo nos debates. Também podemos ensinar como fazemos as coisas sem ser opressivos, mas também sendo abertos. Como eu digo, a luz do sol é o melhor desinfetante e precisamos ser transparentes e aprender a partir dos erros e das melhores práticas. Karen, eu acho que totalmente ligado a isso que o Fabian disse, recentemente no Brasil tivemos uma grande valorização do termo democracia novamente. E eu gostaria de saber como que o Reino Unido pode contribuir com o Brasil para o fortalecimento das instituições democráticas aqui no nosso país. O Reino Unido tem o papel de promover a democracia em todo o mundo. E no Reino Unido, promovemos ações ativas que valorizam e promovem a democracia. É muito fácil tornar-se complacente, como Fabian disse, mas com a corrupção não se pode ser complacente. Precisamos proteger nossa democracia e significa que nós temos de ser um exemplo. Não podemos dar lição de moral a não ser que tenhamos uma conduta irrepreensível. E aqui conversamos com muitos políticos sobre essa questão nos últimos dias, o papel da mídia social em repassar informações falsas, em inflamar o ódio, coisas que as pessoas querem ouvir, em vez de informar o que as pessoas precisam saber. Isso não vai funcionar, esse quadro não vai funcionar. Porque as pessoas estão se baseando em informações erradas e é disso que trata a liderança. Temos de promover a transparência, dizer a verdade às pessoas. A mídia social torna isso difícil. Porque não há restrições, é terrível. Nessa visita falamos com pessoas sobre essa questão e vimos os prejuízos que toda essa questão causa. A desinformação, a falta de transparência. As pessoas recebem essas informações falsas e reagem de forma forte. Eles têm reações físicas até. A palavra parlamento vem do francês parler, que quer dizer falar. Então, temos de falar, comunicar de forma clara. Não sentamos e nos opomos um ao outro. O ideal seria nos unirmos para lutar contra essa questão.
that they are 2 sword lengths apart, because you have to stand behind the line. Não podemos lutar contra essas questões de forma isolada. Seria muito mais eficaz lutar em unidade com outros parlamentares. A questão do uso das palavras, dos argumentos e evitar as reações físicas. Isso precisa ficar claro. A mídia social tem um papel importantíssimo em tudo isso e seria preciso pensar no papel desempenhado pela mídia social nas eleições, por exemplo. Fabian, um outro assunto que eu acredito que esteja na pauta da visita de vocês, dos senhores, aqui no Brasil, é a questão dos direitos humanos. Eu gostaria de saber como o Reino Unido, o Parlamento Britânico, trata dessa questão de proteger os direitos humanos e como podemos garantir que esses direitos sejam respeitados no Brasil. Acredito que a Karen pode contribuir também com essa resposta. O parlamento é que determina o tom, a estrutura de como fazer isso, mas mudar corações e mentes são as pessoas que mudam, mas podemos influenciar. Uma das razões por que essa visita é importante, e vou tentar fazer tantas visitas quanto possível, é o contato pessoa a pessoa, para o qual não há substituto. Eu represento um eleitorado muito diverso, de várias religiões, de várias formações, e vivemos em comunidade, vivemos em paz. O que aprendemos é, quer você seja judeu, quer seja muçulmano, é preciso encontrar o que temos em comum e partilhar isso. Quando os muçulmanos chegaram à minha cidade, não havia açougues halal, que vendesse carne halal, mas aprendemos e mais pessoas aprenderam sobre isso para ajudar os muçulmanos. Isso leva a uma sociedade muito mais harmoniosa, que é o ideal. A questão dos direitos humanos e os direitos das minoridades, o direito do pobre de não ser pobre, o direito de não ser explorado, pode ser abordado em diversas direções. Eu quero honrar, eu sou do Partido Trabalhista, mas eu quero honrar nós passamos uma lei contra a exploração e a escravidão, que é uma maneira de proteger as minorias da exploração. Há outras maneiras que podemos desenvolver os direitos humanos. Aqui no Brasil, muitas pessoas se sentem oprimidas, que não têm a melhor educação, não têm acesso às suas necessidades e que se acham oprimidos. Como lutar pelos seus direitos para que tenham igualdade com os demais? É uma questão que o Congresso, o Senado e a Câmara podem apoiar e ajudar. E nós também ficaremos satisfeitos em ajudar no que pudermos. E na questão da imigração, também é uma questão onde todos precisam ser valorizados. Nosso primeiro-ministro tem ascendência da Índia. Temos o Partido Nacional Escocês, que elegeu um MP que é muçulmano, de ascendência muçulmana. É um tributo à maneira como a Grã-Bretanha está agora e que pode estender-se a todo o mundo. Os direitos humanos dos brasileiros que não têm acesso a direitos humanos é um ponto a começar, de onde se pode começar. E eu conheci o Yanomami quando eu estava em Londres e eu fiquei impressionada com a história deles e também
horrorizado com tudo o que passaram. Então, não apenas o Reino Unido, mas outros países precisam colocar a questão dos direitos humanos junto com a mudança climática no topo de sua agenda. Na questão das políticas para mulheres, tínhamos leis com mais de 100 anos e do tempo em que as mulheres não estavam envolvidas na política nem nos negócios. E as mulheres são metade da população. Elas precisam ter influência na legislação. Temos também as questões relacionadas à sexualidade, à religião. Os direitos humanos tocam tantas áreas e não podemos ignorar isso, não podemos ignorar as pessoas por causa do seu gênero, por causa da sua orientação sexual. Seria uma decisão estúpida de qualquer governo que estaria perdendo a oportunidade de apoiar os direitos humanos dessas pessoas. Vemos mulheres negras que se apresentam online, que mostram seus currículos vitae online, e vemos currículos incríveis e são de mulheres negras que poderiam colaborar enormemente com a sociedade, mas muitas delas não têm emprego, não passam nas entrevistas. Fabian também falou dessa questão dos direitos humanos e no parlamento eu estou muito envolvida nessa questão também da escravidão e eu faço parte, eu sou a líder de um grupo parlamentar sobre essa questão e é uma questão para a qual o mundo precisa abrir os olhos. A questão da escravidão, da exploração sexual, 50 milhões de pessoas estão nessas condições. Os catadores, os coletores de folhas na Índia, pessoas que produzem também roupas e que trabalham em regime de escravidão. E há uma relação entre as vítimas do trabalho forçado e a desflorestação, por exemplo, desflorestamento. E vemos também um vínculo entre essas pessoas exploradas e a pobreza e a violência. Eles têm pouca liberdade, fazem coisas que outros não gostariam de fazer. E isso está causando desflorestamento e o que vai levar a mais mudança climática. E o mundo precisa parar, se unir e olhar para essas questões juntos. Precisamos nos unir para lidar com essa crise horrível, para mudar políticas e assim diminuir a criminalidade e promover um mundo melhor para que não haja mais essas migrações em massa. Essas pessoas não sabem o que fazer em seus países. Se eles tivessem boas condições, eles jamais sairiam de seus países, mas eles eles são atraídos pela Europa. E vemos aqui que na América, os latino-americanos são atraídos pelos Estados Unidos. Eu vou falar com as Nações Unidas para colocar essa questão da migração no topo da agenda deles e também a questão do tráfico humano e nos ajudar nessa questão do trabalho forçado e que todos possamos trabalhar juntos para combater essa questão. Fabian, um assunto inevitável são os desafios que o Brasil tem com a questão da preservação da floresta amazônica. Também quanto ao combate à extração ilegal de madeira, garimpo ilegal e desmatamento.
Como que o Reino Unido pode contribuir com o Brasil nessa questão? Como vocês enxergam esses desafios brasileiros nessa área? Obrigado por trazer essa questão. A Amazônia faz parte do território brasileiro, mas também pertence a todo mundo e todo mundo precisa prestar atenção ao que está acontecendo na floresta amazônica, não apenas na estrutura da legislação, mas também precisamos parar essa questão da extração ilegal de madeira, desflorestamento, exploração do trabalho. Não é uma questão apenas do Reino Unido, mas todo mundo precisa se unir. A floresta amazônica é muito importante não apenas para o Brasil, mas para o mundo, e todo mundo presta muita atenção ao que acontece na Amazônia. Temos uma pessoa no Reino Unido que faz programas de TV e que tem uma paixão por essa questão da mudança climática e da proteção da floresta. E essas pessoas que têm muita influência na sociedade, eles têm mostrado essas questões sociais, não apenas no Brasil e no Reino Unido. E eles mostram como é importante que a Amazônia seja preservada e ser reconstruída para toda a humanidade, para todos os países. O que acontece aqui no Brasil é importante para todo mundo e queremos ajudar o governo brasileiro a fazer o que precisa fazer. Muito obrigado, Karen Bradley e Fabian Hamilton, pela participação aqui no Cidadania. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever e compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá e ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.